Beleza, então vocês viram aí o início aí desse vídeo, que é o momento em que um determinado patógeno invade o corpo humano e ele acaba sendo fagocitado por uma célula fagocítica, tá? Você sabe o que acontece com os antígenos quando invadem nosso organismo? Preste atenção na animação. Depois de entrar no organismo, o antígeno é capturado por uma célula fagocítica do tecido infectado. Observa que então aqui a gente vai falar sobre os órgãos linfóides secundários e para começar a falar dos órgãos linfóides secundários, existe essa animação que simula uma situação de contaminação. Isso aí está acontecendo dentro do corpo, esse cenário aí nitidamente simboliza aí como se fosse a parte interna do corpo, e essa célula cheia de prolongamento seria uma célula fagocítica que carrega antígenos, né? Pode ser uma célula dendrítica, por exemplo. Vamos para o próximo slide. Observe em seguida, os antígenos são carreados pelas células fagocíticas até os linfonodos. Os linfonodos são órgãos linfóides secundários para onde é drenada a maior parte dos antígenos que entram no organismo. Vamos ver o que acontece lá dentro. O linfonodo ele funciona exatamente assim, é como se fosse uma delegacia, como se fosse uma instância fiscalizadora. O legal do linfonodo é a gente pensar assim, beleza, ele fiscaliza o quê? Ele fiscaliza a drenagem de fluido linfático, enquanto que outros órgãos vão fiscalizar outras áreas. Então, a estrutura do órgão linfóide secundário tem muito a ver com isso. Ele armazena soldados que fazem fiscalização, armazena funcionários, vamos colocar assim, que fazem fiscalização. Essa é uma boa visualização, uma boa analogia, tá? Dentro desse linfonodo. Então você pega aí o linfócito, o que o linfócito está fazendo, né, metaforicamente, né? Ele está identificando o antígeno, está identificando aí o patógeno. Observe, quando chegam ao linfonodo, as células que capturam antígenos apresentam o antígeno para outra célula de defesa, o linfócito B. Não necessariamente é o linfócito B, mas é algum linfócito, porque no linfonodo a gente está falando já de imunidade adaptativa. O que será que acontece com o linfócito B quando reconhece um antígeno? Vamos ver. Então, aqui a gente tem aqui o linfócitozinho, que é essa célulazinha aqui embaixo de bigode, né? Esse elemento não faz parte do organismo. E aí esse carinha aqui, que é o elemento, né? O que foi? Vai encarar você e que exército de nanico? Né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, é muito lúdico isso. Porque ele está mostrando o linfócito, seja se for linfócito B, linfócito T, aqui na historinha é linfócito B, ele está fazendo uma expansão clonal, ele está fazendo vários clones dele mesmo. Ele fez várias mitoses aí, criou um exército de linfócitos idênticos a ele, tá? Observe, os linfócitos são capazes de se proliferar, mas será que é somente isso que ocorre com os linfócitos B? Claro que não. A gente já sabe, né, que, por exemplo, o linfócito B ele vai se transformar em outro tipo celular, o plasmócito. Aí ele está fazendo uma provocação aqui nesse quadro. Belo truque, Tampinha, mas sua turma de pintores de rodapé não me mete medo. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem, gente? Agora estou com medo. Podem parar, por favor. O que aconteceu é que o linfócito B ele se converteu em plasmócito. O plasmócito é uma célula bem maior, com retículo plasmático vigoroso, porque precisa produzir proteínas. Essas proteínas são os anticorpos. A gente chama proteína, geralmente termina com ina, então são as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Perceba, os linfócitos B são capazes de se diferenciar em outro tipo celular, o plasmócito. Você já aprendeu sobre essa célula, não é mesmo? Os plasmócitos são capazes de sintetizar e secretar uma grande quantidade de anticorpos contra esse antígeno. Sabe o que é íngua? Íngua o pessoal falava antigamente de íngua, né? Tipo um caroço no pescoço, um caroço na axila, um caroço na virilha. Diferentes partes do corpo poderiam formar caroço. Aqui é um cara aí que está com uma região inchada aqui, nessa região aqui. Para mim ele está com a glândula salivar inchada, tá? Não é exatamente o pescoço. Mas vamos ver aí o que ele quis dizer, tá? Sabe o que é íngua? É aquele caroço dolorido que aparece no pescoço, na virilha, nas axilas, geralmente está relacionado a alguma infecção na região. Observe, esse paciente está se queixando de um caroço dolorido na região do pescoço. Mas o que será que essa íngua tem a ver com o sistema imune? Vamos ver. A íngua nada mais é do que um dos linfonodos aumentados de volume. Mas por que aumenta de volume? Por causa da infecção, lembra? Não teve a proliferação de células. Se tem a proliferação de célula, o órgão aumenta de volume porque aumenta a quantidade de célula.
Quando os antígenos entram no organismo, são carreados até os linfonodos, e a reação aos antígenos que ocorre nesses órgãos faz com que aumente o volume porque estão trabalhando mais para produzir anticorpos. Qual será o veículo que transporta os antígenos até os linfonodos? Então a moça encontrou aí uma espinha. Você com certeza conhece a linfa, lembra? Observe a animação. Essa menina está desesperada porque percebeu que ganhou uma nova espinha. A gente já passou por isso, coisa parecida, pelo menos quem tem espinha, né? Sabe aquele líquido claro que sai da espinha depois que ela é espremida? É a linfa. Perceba ao espremer a espinha que a menina criou uma porta de entrada para os antígenos, concorda? Por esse motivo, não devemos espremer espinhas. Vamos observar o percurso da linfa. Aqui, ó. Tá vendo? Esse buraquinho, quem já estourou a espinha no nariz enxerga esse buraquinho. Isso aqui agora é uma porta de entrada para agentes infecciosos, porque ela estourou isso aqui, ela forçou, tá? Algumas vezes acontece da espinha também sangrar e eclodir de forma mais natural. É mais difícil ter infecção. Vamos ver aqui o próximo slide. Então, você está vendo a linfa sendo drenada pelos vasos linfáticos e está chegando lá no linfonodo. Chegou no linfonodo. Uma forma legal de entender isso é a gente pensar na drenagem linfática. Então, durante o dia, você enfrenta a gravidade, o teu corpo enfrenta a gravidade. E daí você, por conta da dificuldade em retornar o líquido que extravasa dos vasos de volta para o corpo, esse líquido começa a ficar acumulado no corpo. Eu costumo falar que quando a gente acorda, a gente é um cara mais fitness. A pele está menos inchada e retém menos líquido. E daí, ao longo do dia, por causa da gravidade, esse líquido vai vazando dos vasos sanguíneos bem lentamente e vai se acumulando nos diversos tecidos do corpo. Depois a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar esse líquido e drenar de volta para o sistema circulatório. O sistema de drenagem são os vasos linfáticos. É isso que está representado aqui, os vasos linfáticos, e fiscalizando os vasos linfáticos, a gente tem os linfonodos. Você percebeu? A linfa é o veículo que carrega os antígenos e as células através dos vasos linfáticos até os linfonodos. Repare que os vasos linfáticos formam uma circulação independente dos vasos sanguíneos. Arraste a lupa e observe. Os linfonodos estão distribuídos por todo o nosso organismo. Tá, vamos localizar esses linfonodos. Vamos lá. Aqui, ó, na região cervical, ó, aí, ó, tem 3 aqui na região cervical. Na região das axilas, tá aqui, que a gente consegue apalpar. E na região da virilha, bem aqui embaixo, tá? A gente tem também linfonodo nessa região aqui da virilha, aqui embaixo. São 3 regiões que podem ser facilmente acessadas e apalpadas. Observe, os linfonodos possuem formato semelhante a um grão de feijão, concorda? Por que será que os linfonodos estão associados aos vasos linfáticos? Porque a linfa serve de veículo para o transporte de moléculas e células, principalmente células dendríticas e linfócitos. Lembre-se de que o fluxo da linfa ocorre dos tecidos para os linfonodos, ou seja, você está recuperando o fluido que estava nos tecidos, e daí esse fluido está voltando para o sistema circulatório. Aí precisa passar pelos linfonodos. Por quê? Porque o linfonodo é quem fiscaliza. Então, os linfonodos são esses caras aqui, os vasos linfáticos são esses caras aqui. Vamos colocar um bisturi e cortar para ver a estrutura interna do linfonodo. Perdão, não li o slide anterior. Repare, o sistema linfático é muito importante na resposta imune. Sabe por quê? Esse sistema é responsável pela condução dos antígenos capturados pelas células dendríticas ou antígenos livres para os linfonodos, onde inicia a resposta imune adaptativa. Vamos observar com mais detalhes. Então, aquilo lá que foi fagocitado, aquela célula fagocitou, transportou através dos vasos linfáticos até o linfonodo. A gente já viu isso. Observe, os linfonodos também são envoltos por uma cápsula. A gente já falou de cápsula aqui em outros órgãos, por exemplo, o timo. Né? O linfonodo é a mesma coisa, tem uma cápsula de tecido conjuntivo. Observe a estrutura interna. O estroma é dividido em 3 regiões. Passe o mouse. Repare
qual é o tipo celular que predomina em cada região. Então vamos lá, vamos ver. Ó, por fora tem a cápsula, aí um pouquinho mais interno, logo abaixo da cápsula, tem a zona cortical. E na zona cortical tem um predomínio não apenas, mas um predomínio de linfócito B formando os folículos, né? Os folículos linfóides, os folículos linfáticos, são essas estruturas mais circulares que a gente vai falar daqui a pouco. Na zona paracortical existe um predomínio de plasmócito. Não é só plasmócito, a gente vai ver agora daqui a pouco. No próximo slide a gente vai conseguir ver um pouco melhor. Mas o plasmócito está bem presente, produto do linfócito B. O linfócito B vai se dividindo e se transforma em plasmócito. Lembra da história? Você tinha lá um linfócitozinho bem pequenininho, e daí ele foi se dividindo e depois da expansão clonal ele se transformou em plasmócito. Não é só plasmócito, tem também a célula de memória. A gente fala isso com mais ênfase mais para frente. Tá? E a gente tem também a zona medular. O que é que a gente encontra na zona medular? Bastante linfócito T. Não é exclusivamente linfócito T, mas existe um predomínio muito grande de linfócitos T aí na zona medular. Vamos aqui vou ver com um pouco mais de detalhe. Observe, os folículos linfóides, quem é um folículo? O folículo é justamente essa estrutura circular de linfócitos B, tá? Geralmente predomina linfócito B. E aí você tem também macrófago, porque o macrófago ele vai auxiliar aí esse funcionamento do linfócito B nessas regiões foliculares. São estruturas que possuem muitos linfócitos B, macrófagos e células foliculares dendríticas. Quando os linfócitos são ativados, aumentam de tamanho e proliferam, formando centros germinativos. O que é o centro germinativo? É a porção mais clara dentro desses folículos. Se eu for pegar, ó, aqui eu tenho uma estrutura circular. Eu estou circulando aqui. Ó, aqui eu tenho uma estrutura circular. E dentro dessa estrutura circular eu tenho uma estrutura circular mais clara. Tá? Então eu tenho uma borda mais escura. E daí eu tenho um centro mais claro. Mesma coisa aqui dá para ver nitidamente. Uma borda mais escura e um centro mais claro. Aqui também. Uma borda mais escura, circular, e um centro mais claro. O conjunto disso aqui a gente chama de folículo linfóide. E o centrinho a gente chama de centro germinativo. Centro germinativo por quê? Porque tem a ver com a proliferação de linfócito B. Tá? Aí, vamos lá. Tem o centro germinativo. Nesse centro germinativo tem muito linfócito B. Acabei de falar, proliferação de linfócito B. Região paracortical. A região paracortical vai ter macrófago, célula dendrítica, linfócito T, tá? E a gente viu também no slide anterior que tem bastante plasmócito, produto aí da ação dos linfócitos B. E a gente tem a região medular. Como que o baço funciona? Para que o baço funciona? Então a gente terminou o linfonodo e agora a gente foi lá para aquele outro órgão, o baço. Tá? Chegou a hora de observar outro órgão linfóide secundário. Observe a animação acima. Estamos no baço. Você sabia que da mesma maneira que o linfonodo, aí eu não gosto dessa palavra filtra a linfa, eu não gosto da palavra filtra, fiscaliza, tá? Então eu vou sempre repetir fiscaliza. Fiscaliza a linfa, o baço fiscaliza o sangue. Eles fiscalizam, tá? Quem filtra o sangue é o rim, né? A ação de filtragem é o rim que filtra. O baço ele fiscaliza, ele vistoria, é o que esse segurança macrofágico aí está fazendo. Repare, podemos comparar o baço com um detector de hemácias anormais, que passam através do baço, quando elas são normais, passa livremente. Veja, nem todas as células passam livremente pelo baço. As hemácias senescentes, envelhecidas, são retiradas do baço e eliminadas pela ação dos macrófagos. Mas será que somente essas células são retiradas? Então só a hemácia velha é para isso que serve o baço? Só para fagocitar a hemácia velha? Hemácias lesadas ou com defeitos também são retiradas do baço e eliminadas pelos macrófagos, fagocitose. Estamos observando uma plaqueta. As plaquetas velhas também são retiradas e eliminadas do baço, no baço. Vai comer a plaqueta. A fagocitose, né? Fago significa comer, fagem, né? Você já percebeu que o baço retém as células lesadas e senescentes do sangue, não é mesmo? Preste atenção, esse macrófago está fagocitando um antígeno. Isso quer dizer que o baço também é importante no controle de infecções sistêmicas. O que é infecção sistêmica? É a infecção que pega o corpo todo. No caso, quando algum patógeno chega no sangue, ele precisa ser retirado do sangue. Caso contrário, o sangue vai espalhar ele para o corpo inteiro. A gente chama isso aí de septicemia. Então, sepse seria infecção
emia seria sangue. É uma infecção que chegou no sangue e se espalhou pelo corpo todo. Só que você não pode deixar isso rolar. Então, o baço ele faz essa fiscalização atrás de antígenos que chegaram eventualmente até o sangue. Vamos observar esse órgão com mais detalhes. Vamos olhar esse baço com mais detalhes. Está aqui o baço. Ó. O baço é esse cara aqui. Tá? A gente sente dor no baço quando a gente faz atividade física e não está habituado a fazer atividade física. Alguém sedentário, que nem o professor de vocês, que resolve virar atleta de fim de semana, resolve jogar uma partida de futebol no fim de semana e não pratica exercício a semana toda. Aí ele vai sentir uma dor, que é na altura mais ou menos da última costela do lado esquerdo, que é a dor do baço sendo espremido, tentando expulsar células do sangue para dentro da circulação, devolvendo células do sangue para a circulação, para tentar melhorar um pouco a oxigenação, que está bem prejudicada por falta de atividade física. É isso aí que é aquela dorzinha que a gente sente na educação física quando a gente é sedentário. Agora chegou a hora de conhecermos melhor o baço. Passe o mouse e observe onde o baço está localizado. Eu já falei para vocês, né? Lembre-se, enquanto os linfonodos são especializados em reter antígenos dos tecidos locais, o baço é especializado em filtrar o sangue. Não gosto de filtrar, eu gosto de fiscalizar. O baço é especializado em fiscalizar o sangue e reter antígenos carreados pelo sangue. Vamos observar estruturas internas desse órgão. Você sabia que o baço é o único órgão linfóide interposto na circulação sanguínea? Pare e pense. Por esse motivo, o baço responde com rapidez a antígenos que penetram no sangue circulante. Clique na lupa para observar mais de perto. Isso aí é bem legal. Veja só, existe um órgão de fiscalização na drenagem, que é o linfonodo. O líquido linfático está sendo drenado pelos ductos do sistema linfático e aí passa por essa instância fiscalizatória que é o linfonodo. E o baço, ele é um órgão fiscalizador do aparelho circulatório. Então, ele está entreposto, ele está no meio da circulação. E, cara, circula muita célula muito rápido por entre o baço, circulação, linfonodo. Tem muitos linfócitos circulando aí de forma muito rápida. Quais são as camadas, então, do baço, né? O baço ele tem lá a cápsula. Aí esse baço ele é mais ou menos divididinho e estruturado por trabéculas, que são projeções da cápsula que invadem o baço. E daí a gente tem a polpa vermelha e a polpa branca. A polpa vermelha ela é composta mais por células sanguíneas, tá? E a polpa branca ela é composta mais por leucócitos, com predomínio de linfócito B. Isso quer dizer que o baço ele participa muito da produção de anticorpos. Lembrando que o linfócito B é a célula que vai se transformar em plasmócito e vai produzir anticorpos. O baço é muito importante na produção de anticorpos. E o baço responde a muitas vacinas. Tanto é que quando uma pessoa sofre um acidente, tem ruptura de baço, precisa retirar o baço, a pessoa consegue viver sem um órgão linfóide secundário? Consegue. A pessoa consegue viver sem um órgão linfóide primário, que é a medula óssea e timo? Não, não consegue. Mas sem um órgão linfóide secundário, a pessoa consegue sobreviver. Então a pessoa faz uma retirada de baço, sofreu um acidente, bateu o carro, o volante bateu na última costela, teve uma fratura lá no baço, teve, na verdade, uma fratura óssea que acabou pegando o baço, deu uma hemorragia de baço, foi lá, retirou, fez uma esplenectomia. E nessa esplenectomia, a pessoa perdeu boa parte da imunidade que ela tinha armazenada na forma de células de memória, porque essas células que estão no baço são células de memória. Aí que a pessoa tem que fazer? Tem que refazer o calendário vacinal. Agora chegou a hora de conhecermos melhor o baço. Passe o mouse e observe. O baço está localizado na região superior esquerda da cavidade abdominal. Vamos observar mais de perto. Então vamos olhar esse baço mais de perto. Na polpa branca encontramos muitos linfócitos agregados, por isso chamamos de folículo linfóide. A gente já sabe, essa estrutura circular aqui. A estrutura circular aqui é o folículo linfóide, a gente já viu isso. Passe o mouse e repare, o folículo linfóide é rico em linfócitos B. Aí a gente tem a zona marginal do folículo linfóide, que é a parte mais escura, esse anelzinho aqui mais escuro da parte externa do folículo linfóide. Essa aqui é a região da zona marginal. Ela é rica em linfócitos B e macrófagos. Esses macrófagos auxiliam na função dos linfócitos B. E a bainha periarteriolar. O que é a bainha periarteriolar? São linfócitos que circundam uma arteríola. Então você tem lá uma arteríola e daí em volta dessa arteríola você tem linfócitos, tá? São linfócitos T.
eles não formam aqueles centros germinativos que nem o linfócito B, ele não tem essa característica. Então, olhou folículo, olhou centro germinativo, a gente está falando de linfócito B. Tem linfócito, mas não está formando aquele centro germinativo, a gente provavelmente está falando de um linfócito T. Vamos falar de outros órgãos linfóides secundários. Observe a animação, como é bom comer a comidinha caseira da mamãe, não é mesmo? Mas será que a comida caseira, a comida está livre de micro-organismos? Vamos em frente, acompanhe. Vamos dar uma olhada aí o que o cara está comendo. Né? Aí tem uma farra de micro-organismos. Repare, nem sempre a comida que ingerimos está livre de micro-organismos. Como será que o nosso organismo se defende desses invasores? Você já parou para pensar que nosso sistema digestório está diretamente ligado no meio externo? Pois é, se eu colocar a mão aqui dentro da boca, é ambiente externo, não é um ambiente interno. Eu poderia fazer na outra extremidade, ficaria muito feio aqui na tela, então não vou fazer. Mas tudo isso aqui é ambiente externo, na tua boca entra, pessoal, entrou um micro-organismo, tá certo? E, bem, lá embaixo eu não consigo puxar, mas vocês já entenderam, é tudo ambiente externo. E aí tem um montão de micro-organismo, e o trato digestório é como se fosse ambiente externo. E o trato digestório é uma porta muito provável de contaminações, né? Contaminação pela dieta. Isso quer dizer que quando você está comendo, você está jogando um montão de micro-organismo e pode ter micro-organismo potencialmente patogênico. Como é que você vai lidar com isso? Né? Por estarem ligados ao meio externo, tanto o sistema respiratório quanto o digestório, então a gente está falando também dos dois sistemas, né? Se a gente está falando respiratório e digestório, precisam de uma defesa muito ativa, concorda? Como será que o organismo se organiza para esta defesa? Tá horrível essa construção aí de sentença, mas foi. A gente está falando aqui do intestino, então como que o intestino se organiza? Você já percebeu que o sistema digestório possui uma área extensa de epitélio vulnerável? Todo o sistema digestório é revestido pelas mucosas. Vamos observar mais de perto. Então, quando a gente olha para a histologia do sistema digestório, o que a gente vai encontrar? A gente tem a mucosa, que é essa porção aqui úmida, né, de um epitélio fino e com muco. Tá? As mucosas são importantes portas de entrada de patógenos. Já falamos disso, porque é um ambiente externo, então tem muito micro-organismo, pode ter micro-organismo potencialmente patogênico. E aí, no intestino, mais especialmente, é uma superfície de troca, vai entrar muita coisa. Mas esse epitélio é bem protegido por outro órgão linfóide secundário, o tecido linfóide associado à mucosa, Mucose Associated Lymphoid Tissue. A gente chama isso aqui de MALT, M-A-L-T. É só pegar as primeiras letras das palavras maiores e colocar em sequência invertida, M-A-L-T. Em inglês fica Mucose Associated Lymphoid Tissue. Repare, agora podemos ver que a mucosa é dividida em 3 camadas. A camada epitelial, a lâmina própria, que dá sustentação para a camada epitelial, a camada submucosa. Repare que a submucosa que encontramos tem as placas de Peyer. Placa de Peyer é uma estrutura linfóide bastante densa. Vamos olhar aqui direitinho, tá? Então a gente tem aqui a camada epitelial, que é uma camada absortiva, é uma camada de troca. A lâmina própria, que é o tecido conjuntivo que suporta da sustentação para o tecido epitelial, inclusive ele nutre o tecido epitelial. Aí a gente tem a submucosa, aquilo que está embaixo desse tecido conjuntivo. Aqui na submucosa a gente já encontra as placas de Peyer. Olha, as placas de Peyer são formadas pelo agrupamento de 30 a 40 folículos linfóides primários e secundários. Então, são folículos linfóides tanto desenvolvidos quanto ainda não desenvolvidos, mas com potencial para se desenvolver. Então, tem uma abundância de linfócito B e linfócito T. E a gente tem também os folículos linfóides da região da lâmina própria. Lembre-se de que os folículos linfóides primários, ao serem estimulados, transformam-se em folículos secundários, com centro germinativo e possuem linfócitos B ativados em proliferação. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe esse tecido aqui da lâmina própria do epitélio. Tá? Na camada epitelial, você tem entre as células epiteliais os linfócitos intraepiteliais, que são aquelas células com uma cromatina bastante densa e de núcleo bastante redondo que fica infiltrado entre as células epiteliais, são os linfócitos intraepiteliais. Repare, estamos observando na mucosa mais de perto. Perceba que existem linfócitos dispersos na camada epitelial. Você imagina como esses linfócitos são chamados
são os linfócitos intraepiteliais. Intra porque estão dentro do tecido epitelial. Agora vamos observar os elementos da lâmina própria. Tá, quero olhar agora aqui embaixo. O que é que tem aqui embaixo? Eu já falei que tem linfócito aqui, infiltrado. Mas e na lâmina própria? Na lâmina própria, eu vou ter plasmócito, linfócito T, macrófagos e folículos linfóides. A Eliana não consegui acompanhar. Vamos lá. Plasmócito piscando de verde, produz anticorpos. Linfócito T faz uma imunidade celular. Macrófagos faz fagocitose e produz citocinas importantes, tá? E o folículo linfóide, né? Geralmente de linfócitos B. Passe o mouse e observe a lâmina própria. Encontramos uma grande quantidade de plasmócitos, linfócitos T e macrófagos. Repare, aqui podemos observar o folículo linfóide. Você sabia que cortes histológicos do intestino de uma criança saudável pode revelar até 15 mil folículos linfóides na lâmina própria? Vamos observar mais de perto. Isso quer dizer que esses folículos linfóides aqui, eles podem aparecer até uma quantidade de 15 mil numa criança saudável, tá? É bastante presente o malte. Lembrando, tecido linfóide associado a mucosas. Isso aí acontece também no aparelho respiratório. A gente está falando, nesse caso, do aparelho digestório, mas também acontece no aparelho respiratório. Eu vou até repetir essa animação que eu quero que vocês observem de novo. Veja que tem um negocinho verdinho que vai entrar na célula M e vai chegar até a célula fagocítica, a célula dendrítica. Vou repetir aqui. Olha lá, um negocinho verde entra e é fagocitado. O que é isso que está acontecendo? Observe a célula M. Essa daqui é a célula M. Perceba que essa célula não apresenta velocidade. Não, ela não tem a mesma velocidade que as células vizinhas. Ó, a velocidade é isso aqui, é microvelocidade. Aqui está escrito velocidade, mas é microvelocidade, tá? Então não tem microvelocidade, né? Aqui na célula vizinha tem, mas nessa célula a gente não tem microvelocidade. Qual que é a função dessa célula? Por que essa célula aqui tem essa cavitação aqui muito grande, cheio de leucócito dentro? Vamos continuar a leitura aqui que vai aparecer, tá? Essa célula não apresenta microvelocidades como as outras células intestinais. Qual será a função da célula M? Supõe-se que a função principal dessa célula seja carregar ou carrear antígenos da luz intestinal para as placas de Peyer e folículos linfóides. Então, pela célula M, antígenos entram mais facilmente no organismo, promovendo uma ativação desses leucócitos. Isso que estava representando aquele negocinho verde. Tinha um negocinho verde que estava aqui, entrou e acabou ativando as células do sistema imunológico. É essa a função da célula M, tá? Então você tem a camada epitelial, linfócito B, linfócito T, macrófago e a célula M, que é a célula microfold. A gente chama de célula M porque é a célula microfold. Você já teve uma infecção na garganta? A maioria das pessoas já teve. Observe essa consulta. O paciente está reclamando de dores na garganta. Dor na garganta pode ser um montão de coisa, entre elas infecção, mas também pode ser processo alérgico, pode ser uma inflamação crônica idiopática, sem um agente causador que possa ser potencialmente agressivo ao organismo. Então, não estamos dizendo que todas as dores de garganta são iguais, mas que isso acontece com frequência. Você sabe como o nosso organismo se defende de uma infecção desse tipo? Então a gente está falando de uma dor de garganta de infecção. Tá? Nós também temos órgãos linfóides secundários na garganta, amígdalas e adenoide. Vamos falar aqui um pouquinho sobre tonsilas. Então a gente tem aqui, nessa região aqui, a tonsila palatina, tá? Fica aqui nessa regiãozinha basolateral da garganta. A gente tem atrás da úvula, no teto, a gente tem a tonsila faríngea. Você costuma coçar a tonsila faríngea com o fundo da sua língua. Você pega e fica raspando o fundo da língua lá na tonsila faríngea quando ela resolve inflamar. E em humanos é pouco desenvolvida, mas em outros animais existe uma grande quantidade de tonsila lingual. Isso quer dizer que você tem tipo um anel de proteção aqui na região oral. E como esse anel de proteção ele é um anel combativo, né? Ele é um anel de sistema imunológico, seria tipo uma frente de proteção já na entrada do organismo para combater potenciais organismos patogênicos.
Então, vamos olhar as tonsilas palatinas e as tonsilas faríngeas, tá? Então, a gente tem as amígdalas, que é a tonsila faríngea, ficam localizadas na porção lateral posterior da boca, e a adenoide é a tonsila faríngea, tá? Fica localizada no palato, no céu da boca, que é aquele que você coça com o fundo da língua. Mais especificamente na nasofaringe. Vamos observar no interior desse órgão. Bisturi. Você sabia que amígdalas e adenoide possuem folículos linfóides? Ah, adivinha que célula tem no folículo, né? Estrutura circular. É linfócito B, tá bom? Existem também algumas criptas que permitem, né, a entrada, o contato mais íntimo com esses antígenos, né? E aqui é a cavidade oral, é a mucosa da cavidade oral. Então, possuem folículos linfóides semelhantes aos das placas de Peyer. Por isso, são capazes de defender o organismo contra antígenos que o invadem pelas rotas oral e nasal. Passe o mouse e observe as principais células contidas na amígdala. Já vimos, tá? Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão aí das amígdalas e da adenoide. A adenoide é uma tonsila que, quando ela, na primeira infância, ela está muito grande, bem como também as amígdalas, né, pode dificultar, ou no caso das amígdalas, ou a ingesta de alimento, e aí pode levar a um comprometimento do desenvolvimento da criança, como também a adenoide pode ficar muito inchada por questões alérgicas, uma casa empoeirada, ou até mesmo uma característica genética da criança. E aí pode prejudicar o começo da fala, porque a criança precisa ficar respirando pela boca, daí ela não consegue aprender a falar direito. Tudo isso aí tem que ser verificado por médico pediatra capacitado, e se precisar de outras especialidades, como fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, você tem que ficar circulando com a criança para permitir o bom desenvolvimento dessa criança. Depois de adulto é uma dor de garganta, mas quando é na primeira infância, tudo é mais complicado. Então, ó, mulherão, né? Uau! Né? Observe essa pessoa tomando banho. Você acha que, após tomar banho, estamos livres de micro-organismos na nossa pele? Não existe ficar livre, cara. Na água que você usa para tomar banho, tem micro-organismo. Perceba, mesmo depois do banho, nossa pele continua cheia de micro-organismos. Pare e pense. A pele também é um órgão do sistema imune, concorda? E o órgão que forma uma barreira anatômica do interior do organismo em relação ao exterior do organismo. O que a gente está falando é a tal da armadura que separa, né? Então é um mecanismo, a pele é um mecanismo de resistência natural à infecção. Ele protege a gente, só que também tem sistema imunológico. Também tem componentes, não forma órgão, mas tem componentes do sistema imunitário secundário que acaba agindo na pele. Vamos olhar isso aí. Você reparou que a pele é importante? É o maior órgão do corpo humano e faz a interface do meio interno com o meio externo. Devido a essa importância, a pele também possui tecido linfóide associado. Nesse corte podemos observar a epiderme. Você já sabia que a camada da pele contém diversas células imunes? Vamos olhar mais de perto. Então, na epiderme a gente está encontrando quem? Tem os queratinócitos, que são células da epiderme que produzem queratina. Não faz parte do sistema imunológico, bem como o melanócito, que produz melanina. Faz parte de outros tipos de proteção, mas não. Só que daí a gente tem as células de Langerhans. As células de Langerhans são células mais estreladas, que são similares às células dendríticas ou macrófagos, tá? São células derivadas do monócito. E a gente tem as células T intraepiteliais, essas células aqui como se fossem linfócitos T que ficam infiltrados no epitélio. Isso tudo para quê? Para fazer uma barreira imunológica, para evitar a infecção através da pele. Repare, a epiderme contém diversos tipos de células imunes, contém queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans, células T intraepiteliais e células de Langerhans. Você já viu um tipo celular semelhante, não é mesmo? As células de Langerhans podem ser consideradas células dendríticas da pele. Pessoal, era isso. Agora só semana que vem. Um abraço.